Em meados do século XIV, uma das epidemias mais devastadoras da história varreu a Europa. A doença não fazia distinção. Atingia camponeses, nobres e até reis. Ninguém estava a salvo. Hoje sabemos que a causa era a bactéria Yersinia pestis, transmitida por pulgas em roedores. Mas naquela época, a ciência não entendia nada sobre germes. Médicos não sabiam como curar. E as pessoas buscavam formas desesperadas de sobreviver. Para o cidadão comum da Idade Média, a vida já era curta e difícil. Mas entre 1347 e 1351, tudo ficou ainda mais sombrio. Dezenas de milhões de pessoas morreram num ritmo assustador. O escritor italiano Giovanni Boccaccio descreveu os sintomas. Primeiro, inchaços enormes na virilha, ou axilas, do tamanho de uma maçã. Eram os bubões, um sinal quase certo de morte. Depois, manchas escuras surgiam pelo corpo e muitos morriam em menos de um dia. Assim como faziam com leprosos, famílias inteiras eram trancadas em casa. Mas como ninguém entendia o contágio, cidades cheias de gente se tornaram armadilhas mortais. A única estratégia que parecia funcionar era fugir. Os mais ricos escapavam para o campo, onde o risco era menor, mas nunca zero. Aos poucos, medidas mais rígidas foram surgindo. Portos na Itália começaram a proibir a entrada de navios suspeitos. Em Veneza, nasceu a ideia da quarentena. As embarcações tinham que esperar semanas no mar antes de atracar. Cemitérios foram construídos longe das cidades e ilhas inteiras viraram centros de isolamento para os doentes. Em cidades sem ilhas, as soluções eram brutais. Em Milão, por exemplo, casas com casos suspeitos eram completamente seladas, com todos dentro, doentes e saudáveis. Era uma medida cruel, mas que, surpreendentemente, reduziu a mortalidade na cidade. O medo era tão grande que muitos abandonavam seus próprios familiares doentes. Com tantos mortos, enterros dignos se tornaram impossíveis. Valas comuns eram abertas para acomodar dezenas de corpos de uma só vez. Em algumas ruas, os cadáveres se acumulavam. Os responsáveis por Ricoh Loss muitas vezes acabavam adoecendo e morrendo também. A fé religiosa era muito forte. Então, a cremação quase nunca era uma opção, pois as pessoas acreditavam na ressurreição do corpo. Em cidades costeiras, visitantes eram forçados a ficar isolados em instalações especiais antes de poder entrar. Quem desobedecia às regras enfrentava punições severas, até mesmo a morte, para evitar o contato físico. Guardas usavam bastões longos para manter distância e até para receber pagamentos sem tocar nas pessoas. Quando o assunto era tratamento, a imaginação corria solta. Embora nenhuma cura realmente funcionasse, algumas práticas tinham uma lógica acidental. O vinagre era muito usado para prevenção, pois se acreditava que purificava o corpo. Misturas de ervas e especiarias eram populares, e hoje sabemos que algumas delas têm propriedades que repelem insetos ou são levemente antimicrobianas. A cebola também era usada, pois se acreditava que ela combatia os miasmas, os vapores nocivos que, segundo a teoria da época, causavam a doença.
Mas existiam métodos ainda mais estranhos. Uma prática envolvia prender uma galinha viva no corpo do doente, acreditando que o animal absorveria a doença. Estudos arqueológicos mostram que as gerações que viveram depois da peste alcançaram idades mais avançadas do que as anteriores. De certa forma, a tragédia funcionou como um filtro, deixando uma população mais resistente. Para quem sobreviveu a um dos períodos mais sombrios da história, a vida, paradoxalmente, acabou se tornando menos dura. A peste negra marcou a Idade Média com medo e sofrimento, mas também com uma busca incansável por respostas. Essa história nos lembra da resiliência humana e de como grandes crises, por mais terríveis que sejam, podem redefinir o nosso mundo de maneiras que nunca imaginamos. Obrigado por assistir. Se você gostou de mergulhar nessa história, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossos próximos vídeos. Até a próxima!